volta com o programa Geração, que hoje discute juventude, drogas e prevenção. E justamente para pensar em alternativas de combate à ameaça das drogas na juventude, é preciso conhecer o contexto do jovem de hoje. Vamos ver na reportagem um pouquinho. Um mundo rodeado de música, charme, diversão, tudo na ponta dos dedos. Estar conectado 24 horas é o sonho cada vez mais frequente dos jovens de hoje. Essa geração que hoje completa 15, 16 anos, não sabe o que é não ter smartphone na vida. Acompanhar de perto o mundo das celebridades e também fazer parte dele. A gente tem uma geração que ela tem a vida real dela, né, a vida offline, atravessada pela vida online de alguma maneira. Essa geração aprendeu que dá para ela se tornar alguém famoso ou para expor sua vida e a querer se fazer ídolo também. Este consultor em marketing digital alerta que o lado B da internet estimula nessa nova geração um ideal de vida perfeita. O que é aproveitar uma balada, por exemplo? Você precisa estar num lugar que é bom, numa determinada posição dentro da casa de show, com uma determinada bebida X, por exemplo, e postar uma foto com isso significa um status dentro dessa rede social. A bebida acaba se tornando símbolo de status no grupo. A bebida hoje ela faz parte de um imaginário de uma vida ideal, assim, né? Tomar determinada bebida em determinado lugar para ser socialmente aceito ali, enfim. Você tem vários tipos de influências que são culturais nesse processo e que a internet pode reforçar ou não essa cultura. Para ele, é possível mudar essa cultura e mostrar na própria internet que a vida offline também é atrativa. Não existe uma vida perfeita, né? Existem várias vidas e dentro dessas vidas você tem momentos felizes que o que dá pra gente fazer é inserir algumas pílulas e algumas quebras da cultura tradicional que a gente vem vivendo para que essa cultura não seja reforçada todo o tempo. Já tem gente querendo comentar aqui, vamos lá. Olá, meu nome é Caio. Eu queria saber porque tem aquele ditado, né? É melhor prevenir do que remediar. Eu queria saber se tem um projeto, alguma coisa para fazer uma contraponto disso, porque é status você ir numa balada e tirar uma foto com uma garrafa de bebida cara, com seus amigos com bebida e tudo. Eu queria saber se existe alguma ação, algum projeto para remediar isso, mostrar para o jovem que isso é feio, que nem fizeram com a propaganda do cigarro antigamente, que tiraram ela do ar, mostrando que não era bom. Caio, esse é o projeto que o deputado Antônio Jorge vem nos chamar a atenção aqui. Eu só tenho muito medo de algumas coisas que foram colocadas na reportagem e que vocês vivem de forma muito natural. Eu tenho muito medo, porque primeiro é que esses fenômenos eles passam por cima, muitas vezes, de alguns incautos, como um rolo compressor. Rolo compressor, você não tem muito poder sobre esse negócio não. Quando o consultor fala, né, assim, um jovem de 15, 16 anos, ele já nasce com o smartphone hoje em dia, como se vocês tivessem controle sobre isso. Vocês não têm controle sobre isso. Dependendo da bobagem que vocês fizerem, isso fica para sempre nesse espaço. Dependendo do que você gravou na sua vida particular, porque essa que é a inversão. Você inverte o que antes era privado, então nós somos de uma época onde a gaveta de fotos ela só era mostrada no domingo de tarde para algumas pessoas muito próximas. Então, o privado continuava muito privado. Vocês inverteram a lógica, né? Vocês se tornaram algo que é privado muito público. E isso é muito complicado, muito complicado. E vocês têm que ter muito cuidado quanto a isso. Porque dependendo do erro, para sempre vai ficar ali. Ontem, um menino que foi contratado pelo São Paulo, ele havia escrito alguma coisa sobre a brincadeira que em São Paulo se faz com os torcedores do São Paulo, ele corintiano de coração, ele teve um contrato de trabalho rompido por conta disso. Procuraram lá e acharam. E isso vai ser usado contra vocês no tribunal e na vida profissional de vocês. E na vida profissional, desculpe, mas é importante, isso é importante para os jovens. Essa coisa da herança digital que não se apaga, hoje muitas empresas, quando fazem entrevista de contrato de trabalho,
vão lá no Facebook, 5, 6 anos atrás, ver o ato da pessoa. O que a pessoa falou? O que falou, se está muito copo na mão, se apareceu bêbado. Então, realmente é preciso ter muito cuidado com essa questão. Mas existem muitas propostas de prevenção e nós temos que fortalecer sempre a ideia da prevenção. Inclusive a própria comissão, né, deputado? A comissão tem trabalhado muito, mas a nossa obsessão hoje é a propaganda. É só pensar o que teve no cigarro. O Brasil é um exemplo, o mundo reduziu 30% o consumo de cigarro, mas a principal ação foi tirar a propaganda de cigarro do rádio e TV. Gostaria de saber do deputado e do Jairo, o que vocês acham que o governo deveria proporcionar para reduzir esse índice de jovens, não só de jovens, mas também de adultos dependentes químicos. E vamos emendar com mais uma pergunta aqui. Quem queria perguntar também? Isso. Eu queria falar sobre a proposta do deputado com a questão dos comerciais. Você garante ou, pelo menos, acha de fato que com essa proposta dos comerciais irá de fato acabar com o consumo de álcool pelos jovens ou irá apenas reduzir? Ele vai ser reduzido, como aconteceu com o cigarro. Eu acho que o uso da substância pelo adulto, uma droga que é lícita, é uma decisão individual. Mas o aumento desse consumo e a criação dessa cultura, que é uma cultura de mentira, que só é possível ser feliz com a bebida, né? Acabamos de ver, fortalecida agora pelas redes sociais, por essa subcultura, né, que a rede social traz, isso é uma coisa induzida pela propaganda. Nós queremos que a cerveja seja tratada como as outras bebidas alcoólicas que têm restrição. Você não vê propaganda de uísque durante o dia e nem associada àqueles temas que a lei proíbe. É um passo, viu, de uma longa caminhada. O ideal, e alguns países adotaram, é que a gente não tenha, de fato, propaganda em rádio e TV. Mas é o primeiro passo para a gente enfrentar essa grande indústria. E acho que tem uma outra questão, né, que foi colocada. Governo, sobre os governos. Segundo, sobre os governos. A droga não vai acabar, a droga não vai acabar. O consumo de álcool não vai acabar. Então, a gente tem que fazer uma mudança com relação à nossa posição frente à droga. Há pouco tempo, por exemplo, uma boate sertaneja em Belo Horizonte, um sujeito que, enfim, conseguiu fazer a música do verão, né, assim, a música do Wesley Safadão, lá no camarote, tomando aquilo tudo. Ele foi para o camarote dessa boate sertaneja e aí, enfim, ele conseguiu juntar um dinheiro e estava jogando champanhe nas pessoas lá embaixo. Um cidadão embaixo virou para ele e falou com ele assim, você está incomodando. Ele já estava alterado demais, ficou esperando esse sujeito que o criticou na porta da boate e matou com 3 tiros. Então, a ideia de consumo do álcool, essa ideia de que é muito bonito, essa ideia de que é muito legal, é muito bacana, isso precisa ser desmistificado. E vocês são os protagonistas para construir essa história. Por exemplo, futebol e cerveja. Futebol é uma atividade física que exige compreensão de espaço, que é uma diversão deliciosa, que socializa. No Brasil, futebol e álcool é uma coisa extremamente conectada. Eu não consigo ver. Falar de chinelo de dedo e praia tem tudo a ver. Agora, falar de álcool e futebol, isso foi a mídia que conseguiu fazer. Alguém que consegue pensar isso? Cerveja e futebol tá tudo junto. Beber depois de jogar, né? Acaba também que às vezes não é necessário nem as propagandas na televisão. Muitos videoclipes de música, às vezes o artista é patrocinado por alguma bebida para aparecer nos clipes com a bebida. E acaba que o jovem vê esse clipe de funk ostentação, por exemplo, e ele quer aquela bebida para fazer a mesma coisa. E assim que vai parar nas redes sociais. Às vezes não porque ele gosta da bebida, mas para ganhar nome por causa da bebida. Fica bacana, né? Mas eu acho que precisa retomar um ponto da pergunta, como é que você chama mesmo? Da Thaís, porque ao governo cabe a maior responsabilidade, que é a educação. Eu acho que tudo isso que nós estamos dizendo, se a pessoa recebe mais informação, se recebe uma educação de qualidade, ela tem mais juízo crítico e consegue se contrapor a essa questão dessa cultura induzida. Então, ao governo, o problema da droga é um problema da sociedade, a família tem responsabilidade, mas ao governo cabe investir o recurso correto no financiamento da promoção da informação, da promoção da saúde e principalmente oferecer recuperação para quem precisa. E só indo um pouquinho na pergunta da Thaís, que eu acho que é importante, a sua pergunta é muito importante. Nós temos muito poucos leitos psiquiátricos no país. O deputado, e eu admiro, e é importante a gente acompanhar o trabalho do político que nos representa. O deputado coloca de forma muito responsável algo que eu não vejo em outros políticos.
de, por exemplo, falar que as fazendas terapêuticas são a grande solução dos problemas das drogas. Quando o deputado fala de fazenda terapêutica, eu admiro muito por isso, porque ele cobra que na fazenda terapêutica exista uma linha clínica clara. Não é um sujeito que parou de usar a droga, que comprou um terreno ali na região de Esmeraldas, em Contagem, que montou uma fazenda e porque ele acha bonita a sobriedade. Então é preciso investir nisso e investir em leitos capazes de receber as pessoas. O desamparo da família que tem um usuário crônico de drogas é o desamparo do desespero mesmo de não saber o que fazer com essa pessoa. E a Natália Bini está lá no teatro com mais perguntas relacionadas a isso. Jairo, vamos ver. Pois é, Fernanda, Jairo, o deputado Antônio Jorge, a gente falou muito nesse bloco de se contrapor a uma cultura dominante. E a pergunta do Samuel é exatamente ligada a isso. Samuel? Eu queria saber do Antônio Jorge se a sociedade não fosse tão heteronormativa, se as pessoas em si elas não iriam se alienar tanto para beber e usar drogas assim, no amplo geral, assim. E antes dessa pergunta, deputado, tem a professora também, Priscila Costa, que quer fazer um questionamento. Deputado, eu gostaria de saber se a sua proposta ela se restringe apenas à exclusão das propagandas ou ela vai para além, ela abrange a questão educacional, de quebrar os paradigmas que estão enraizados na nossa cultura. Tá, e aí, antes da resposta, tem mais uma pergunta, agora é com o João Paulo para o doutor Jairo. Doutor Jairo, eu gostaria de saber qual efeito o álcool fazeria na pessoa daqui 20 anos. Com vocês aí no estúdio, pessoal. Vamos lá, deputado. Olha, agradecendo muito as duas questões, elas todas remetem a questões da construção de uma cultura. De fato, nós temos uma cultura, do ponto de vista da opção sexual, hegemonicamente heterossexual. Mas eu não acredito que as questões relativas a sexo, opções sexuais ou de gênero, ela seja a questão mais relevante no enfrentamento dessa cultura do efêmero, de que só é possível ser feliz com alguma substância. Eu acho que isso é uma questão que atravessa toda a sociedade e não distingue aí questões de gênero ou de opção de orientação sexual. Eu acho que é uma questão da máxima cultura, de uma cultura dos nossos tempos em que ser feliz é ter prazer efêmero, ser feliz é estar associado à sua ação a uma substância. Contrapor a isso, professora, é dar a informação correta, não deixar que o interesse, porque por trás disso tudo é o interesse de uma poderosa indústria. Ela induz ao consumo porque quer vender. Nós somos vítimas dessa questão de uma indução a partir da propaganda, a partir desses movimentos culturais, os financiamentos, os shows são financiados sempre por alguma bebida. Então é preciso entender que nós somos atravessados por interesses e se cria uma indução na cultura de que a felicidade está associada ao uso do álcool e até de outras drogas. A questão do nosso projeto aqui da campanha, nós somos protagonistas de uma campanha que agora é nacional. Porque essa alteração que nós visamos é lá no Congresso Nacional. É o Congresso Nacional que tem a prerrogativa de legislar sobre as questões de propaganda. Então, o que nós queremos é, juntos, toda a sociedade, assinarmos para ter um projeto de iniciativa popular. E o projeto, ele visa trazer a restrição da cerveja, fazer com que a cerveja tenha a mesma restrição na lei, que não estar associado a temas sexistas, não estar associado ao esporte, não estar associado às ideias de bem-estar e não passar durante o dia, para que, em tese, um horário que está mais acessível às crianças, elas não tenham o contato e a indução da propaganda da cerveja. Então é essa a finalidade. Tem muitas outras ações no campo legislativo que nós temos que acompanhar o mundo. Em nenhum país, na gôndola do supermercado, país civilizado, na gôndola do supermercado, você tem a cerveja e o refrigerante junto. Lógico que não. Em muitos países, você para comprar uma bebida, você tem um espaço separado. Em muitos países, sair carregando a cerveja na rua, você é multado. A Inglaterra é o maior consumo per capita de cerveja do mundo. E lá o pub fecha meia-noite e se você sair com cerveja no copo na rua, você é multado. Ou seja, apesar de haver um consumo alto, há um consumo consciente e regrado, que é o que nós estamos buscando discutir no Brasil. No Brasil, nós estamos vivendo a liberalidade a favor da indústria. Agora, essa pergunta que fizeram para você, Jairo, eu queria complementar. Ele perguntou como é que é o cérebro da pessoa 20 anos depois, né? E isso agrava quando isso começa cedo, né? Exato. Não é isso? Chega pra cá, vamos usar o irmão, deu um tapa bacana no cabelo aí, vamos dar de cobaia aqui agora.
didaticamente, o deputado Antônio Jorge, médico, autoridade no assunto, se dividirmos o cérebro humano em 3 faixas didáticas, né? Nós temos aqui questões que são básicas. Então, de controle da pulsação, da respiração. Então, quando o sujeito lá num jogo de futebol ele toma uma pancada aqui, ele desmaia mesmo e a sensação que você tem é de que ele perdeu a respiração, algo desse tipo. As emoções para cá, mas aonde eu queria focar mesmo é aqui na frente. É essa área da frente que é responsável pela tomada de decisão, pela execução, pelo planejamento. Então, essa área é a área, vamos dizer assim, mais humana de todas. É a área responsável por você escolher quando você está dirigindo lá, quando você está andando de bicicleta, se você vai acelerar ou não e se dá para fazer uma curva ou não. O que acontece com o sujeito que usa o álcool? O álcool é um depressor do sistema nervoso central. Então, ele diminui as capacidades de planejamento e execução. Então, o sujeito que dirige muito bem, ele está numa rodovia e ele não faria de forma alguma ou a conversão ou a ultrapassagem, utilizado de álcool, ele acha que dá. E aí acontece a maioria dos acidentes. Ou a moça que era muito recatada, na festa da empresa, por exemplo, ela sobe, ela dança, ela fala o que não devia. Firma. Exatamente. Então, o álcool é um depressor do sistema nervoso central que causa impactos diretos nessa questão de tomada de decisão plena no momento. Mas falarmos do cérebro de jovens... Que ainda está desenvolvendo isso aqui. Exatamente. É falarmos de cérebros em formação. E aí, o impacto é muito grande, porque o aprendizado vai cair, a vida de vocês é aprender. Rapaziada, no 3º ano, o Enem vai vir pesado para vocês no final do ano, tem que estudar muito mesmo. Se você bebe, você perde essa capacidade. Agora, se falarmos em questões de longo prazo, que foi a pergunta do amigo lá no teatro com a Natália, falar disso a longo prazo é dizer que você, usuário crônico de álcool, você tem uma chance muito grande de câncer de bexiga, câncer de estômago, câncer de esôfago e, para as questões psiquiátricas e psicológicas, problemas severos de memória e de cognição. O álcool causa muito problema de memória e de cognição. Sem falar das questões relativas, né, deputado, à violência. Quantos não são os casos envolvendo violência, principalmente contra a mulher, e o abuso de álcool? Pois é, gente. E a gente já está encerrando o bloco aqui. Eu queria agradecer muito, lembrando aí a mensagem que o deputado deixou para a gente angariar a campanha, né, deputado? Abraçar essa campanha. Basta entra no site da Assembleia, no portal da Assembleia, tem todas as informações. Tem também a agenda da comissão que vocês podem acompanhar, os debates que são feitos aqui na Assembleia. Obrigada, viu, Jairo, pela participação. Obrigado, fica aí a mensagem que a gente pode sim curtir sem beber, curtir tomando um suco, uma água e serem vocês mesmos sem influência de outra substância. Obrigada, deputado, pela participação, obrigado a todos, esclarecimentos. Pelo apoio, viu? Aos alunos do Instituto de Educação pela participação. Podem voltar mais para o Geração, tá? E vamos para a Natália, que a Natália vai encerrar lá também agradecendo a participação dos estudantes, dos trabalhadores mirins da Asprom e a gente ouvindo um pouquinho mais da orquestra. Natália. Pois é, Fernanda, foi muito bacana esse nosso papo e vamos agradecer então aos trabalhadores mirins da Associação Profissionalizante que fizeram perguntas, vieram aqui cheio de dúvidas e também agradecer ao pessoal da Orquestra Jovem Gerais e eles que vão encerrar nesse nosso programa, esse Geração Especial, com mais uma música pra gente.